Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento, a primeira gravação de 2021. Antes de mais nada, claro, desejar que vocês façam, né, o seu 2021 melhor do que foi 2020 e os anos anteriores. Ou seja, cada ano que começa, nós temos que nos programar para que ele seja melhor do que os anteriores. Até porque, né, o mês anterior, o ano anterior foi de 2020, da deflagração desta pandemia. Vilmar Govinatsky, prazer em tê-lo aqui novamente no programa, pelo segundo ano consecutivo, nós estamos aí juntos. Como é que foi a entrada do ano? Qual é a tua expectativa? Olha, eu diria que o ano de 2021 entrou com bastante promessas de renovações, de inovações, até de comportamentos diferentes. O que eu vejo é que a gente tem, de um lado, ainda o risco da pandemia, do contágio, e de outro lado aí entrando muito bem nos países, mais de 40 países, o Brasil também, que é a nossa vacina, né, para trazer a imunização de todo mundo. É verdade. Bom, nós temos que, sobre essa questão, nós vamos conversar mais tarde sobre a questão da pandemia, né? É importante dizer o seguinte, que claro que nós não somos negacionistas, agora a esquerda coloca negacionistas como se nós, que temos algumas ponderações a fazer no comportamento social imposto aqui no Brasil, estejamos negando a pandemia. Não, o que se faz é tentar entender a pandemia do ponto de vista de raciocínio. Esta pandemia, ela tem a taxa de letalidade de 2%. Sabe quanto é que é a taxa de letalidade do H1N1? 3,5%. Só para raciocinar, só para pensar. Então, para mim, assim, nós vamos desenvolver essas questões depois, porque, na verdade, o que nós temos que fazer é continuar nos cuidando, mas não ficar aterrorizados, que houve um terrorismo mental que acabou afetando uma parcela grande da população, que eu vejo aqui que não é um povo, mas é um rebanho, que tudo que a Globo diz, tudo que a Globo faz, ela acaba incutindo na mente e se doutrinando por ali. Então, nós precisamos ter um pouquinho de discernimento intelectual mínimo para não temer, mas respeitar. Temor e respeito. Bom, nós estamos recebendo o Cristiano Buchorna, nosso amigo, fazia hora que a gente não se via, né? Primeira vez em 2021, prazer em tê-lo aqui, meu mestre, e feliz ano novo para ti, para a família. Prazer é todo meu, Silvio, Vilmar. É muito bom estar aqui com vocês em 2021. 2021 vai ser um ano de muitos desafios, muitas perspectivas, né, Vilmar? Sim. Para que os negócios eles se realizem. A gente começou um 2020 da mesma forma, com expectativas muito boas, veio uma pandemia e nos nocauteou, né? Verdade. Deu um lockdown de fato, né, nos negócios e no meio corporativo isso aí foi uma questão que foi trabalhada o ano inteiro, demonstrando assim todos os desafios que toda a classe contábil, toda a classe jurídica e empresarial enfrentou, né? Então a gente, voltando, né, naquele momento, a gente teve que se reinventar, muito o trabalho home office, isso aí ficou uma herança que agora as empresas gostaram, os empregados de certa parte também. Então agora em 2021 a gente vai ter esses desafios, né? Vamos vencer o corona, vamos conseguir controlar, vamos conseguir, né, avançar. Como é que vai ser essas reações? Então, eu venho neste 2021 iniciar esse ano nessa fala com vocês para a gente tentar tratar aqui de uma perspectiva do planejamento das organizações, das empresas pós-pandemia. Como é que vai se dar esse planejamento? Então, rotineiramente, eu acho que há um ano atrás, nós estaríamos aqui falando sobre as organizações, sobre os regimes tributários, a escolha do regime tributário, como que essas empresas devem escolher esses regimes tributários, quais os cuidados, qual a forma, né, e qual a vantagem desses regimes. Isso aí seria o normal. Entretanto, a gente sabe que esses regimes tributários, né, eles têm alguns parâmetros, né? A gente leva em consideração o ano anterior como um ano histórico para a gente poder fazer um planejamento com base histórica, né? E este ano a gente não tem histórico. As empresas tiveram as paradas, a pandemia afetou o fluxo, a sazonalidade dos negócios. Então, este ano,
a gente não tem essa situação. Então, temos que repensar numa questão mais estratégica, um planejamento estratégico, um relatório gerencial projetado, que é o desafio. Hoje, quem souber isso, né, tem a bala de prata. Cristiano, tu és um expert nessa parte tributária, tu tens um amplo conhecimento e grande e vasta experiência nessa área tributária. Esses regimes tributários são fundamentais da empresa, porque a empresa ela perde dinheiro se não adotar o regime tributário correto. Ou seja, enfim, se vai adotar o Simples Nacional, se é por lucro presumido, se é por lucro real, etc. Em relação principalmente ao faturamento de muitas empresas que baixou o faturamento no ano passado, tu vê assim que haverá muita migração de um regime para outro em função desta pandemia e justamente em função dessas alterações de faturamento? Então, sim, acredito que sim, isso vai ter um reflexo muito grande, Vilmar, porque o regime tributário, ele é uma obrigação que a empresa tem com o fisco. Ela tem que dizer para o fisco, neste início de ano eu vou fazer a opção por determinado regime. Alguns regimes eu não tenho a possibilidade, porque se eu tenho um faturamento muito grande, não posso ser do Simples, se eu tenho um faturamento grande demais, no caso, acima, assim, 100 milhões de reais, eu só posso para um determinado regime, só que a massiva maioria tem essa opção. Tá? Então, o que nós vamos ter que sopesar aos empresários? É um momento que eles vêm de um grande prejuízo. Empresas de lucro real, a tendência é se manter no lucro real, porque elas têm que absorver todo aquele prejuízo com aquele potencial lucro que nós estamos prevendo que em 2021 vai ocorrer. E aí só me permita uma outra pergunta dentro dessa questão do lucro real. Aí a contabilidade tem um máximo, vamos dizer assim, peso para não entrar numa situação de ir para o lucro real, mas fazer os descontos que não são permitidos e aí cair numa malha de multas, coisas assim, não é isso? Exatamente. Aí nós entramos na questão dos créditos tributários. Muitas pessoas perguntam o que são os créditos tributários, né? Porque posso fazer sozinho, né? Então, existem essas questões. Os créditos tributários vão ser exatamente isso. Eu tenho prejuízo, eu acabei gerando um potencial crédito tributário em que eu vou absorver em um potencial lucro que eu tiver futuro, né? Assim como créditos tributários podem ser benefícios fiscais que a gente viu agora recentemente, as legislações estão mudando, inclusive a legislação estadual, em que ela está revisando a matriz dela para beneficiar alguns setores. Então, esse planejamento, ele vai cair aí. Poxa, o meu setor tá tendo essa discussão, pode vir, então isso vai influenciar. Como que o empresário vai saber? É o especialista, porque ou ele está muito imbricado no setor dele, e o setor dele estava fazendo um lobby suficiente lá, vamos supor aqui na Secretaria da Fazenda, para que esse setor tenha alguma contrapartida para recuperar a questão da pandemia, ou ele vai ter que consultar o especialista. Então, isso vai fazer parte do planejamento estratégico dele para 2021. Se ele não fizer isso, ele está fadado a perder, né, um crédito tributário por desconhecimento. Isso é muito recorrente, Vilmar. A mesma questão da compensação do lucro. Pode ser que em 2021 ele tenha prejuízo em cima de prejuízo, novamente. Né? Isso aí também depende também da habilidade do empresário em fazer rentabilizar o seu negócio. Né? Cristiano, em relação às empresas que vocês dão assessoria, consultoria e tal, que tipo de problemas a pandemia ocasionou, digamos assim, efeito de desemprego, fechamento de empresas e tal? Soubeste de algumas coisas que afetaram as empresas com as quais tu trabalhas? Sim, nós tivemos, assim, empresas que tiveram crescimento, que é a exceção, trabalhamos também, tivemos. Foi uma grata exceção e foi bem interessante trabalhar e verificar. E tivemos muitas empresas que tiveram dificuldades com folha de pagamento, com rescisões que não puderam sequer ser pagas, com questões tributárias, que vieram as questões tributárias de suspensão desses pagamentos, mas logo agora, nesse final de 2021, eles tiveram que ser cumpridos.
E muitas tiveram essa dificuldade. Claro que a gente conta também com a sensibilidade do governo federal em verificar alguns setores da economia para poder dar esse auxílio. Mas, com certeza, sim, a questão de pessoal, pelas paradas, a questão dos insumos que faltou no mercado. Então, isso aqui deu uma, digamos assim, o cliente na retomada ele tinha venda, mas ele não tinha um insumo para produzir, né? Então, isso aí também deu uma prejudicada. A gente acredita que em 2021 isso aqui vai se normalizar, né? Inclusive com os preços se normalizando, porque a gente notou também que os preços, eles... Com certeza. Tu estás otimista. Muito otimista, muito otimista. Acredito que seja um ano de desafios e realizações. Que beleza. Bom, obrigado, Cristiano, pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Neste espaço sobre contabilidade, que na verdade se chama Conversando sobre Contabilidade. Olá, o Ano Novo nos anima a projetar novas ações e comportamentos. Ser líder numa organização, da menor a maior, por exemplo, exige que tenhamos, antes de tudo, autocontrole. Aliás, a lei de ouro do sucesso pode ser resumida nesse mantra. Quem quer liderar precisa antes liderar a si mesmo. Sem autocontrole, não há como evitar o fracasso na vida, seja na vida pessoal, familiar ou nos negócios. O livro sagrado em Mateus nos ensina: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Então, faça o bem, faça o certo, e tudo vos sairá bem. Boa semana e bom Ano Novo. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Bom, primeiro comentário que está sendo gravado este ano, nada mais justo que desejar a todos os nossos telespectadores, amigos, um feliz ano novo, que 2021 nos deixe livre de uma série de mazelas que nos acometeram no ano de 2020. Principalmente, possamos curar todos os riscos que o Covid nos trouxe e ainda nos traz. Em cima do Covid, é uma coisa interessante. Eu estive na praia de Capão da Canoa durante as festas agora de final de ano. É incrível a aglomeração que as pessoas fazem na praia. Um grupo de jovens na faixa aí de 15 a 30 anos se juntam na areia, na praia, 1.000, 1.500, 2.000 pessoas juntas, acumuladas em pouco espaço, e fazem a maior festa. Mas olha assim, é incrível. Montam barracas, cada barraca tem uma caixa de som, tem caixas de isopor, cheio de bebidas, e a coisa pega fogo mesmo. E não tem ninguém ali, não tem ninguém agindo para diminuir esse risco, tirar essa aglomeração, eliminar. A polícia, a Brigada Militar chega normalmente ao final da tarde, talvez depois de tantos reclamarem, tantas reclamações. A prefeitura não tem feito ação nenhuma. Muito diferente do comércio, comércio e serviços, que tem agido de uma maneira muito eficaz, restringe a entrada, restringe acesso, ninguém entra sem máscara. É a área privada cuidando do seu bem, do seu patrimônio. Agora, a área pública também precisa tomar os seus cuidados. Fica uma recomendação, fica um alerta. Uma boa semana a todos.
Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo aqui o Dr. Carlos Biderman, empresário, consultor empresarial, justamente no momento em que estamos iniciando um ano novo, né, 2021, depois de todo esse ano de 2020, né, Vilmar? Um 2020 tumultuado que vai ficar para a história. Vai ficar para a história. Acho que é um ano que não deve ser esquecido. Vamos esquecer 2020. Não, nós temos que lembrar de 2020, o que aconteceu e aquilo, as mudanças todas, inclusive espirituais, que aconteceram na civilização, nem só no Brasil, tá, mas o mundo inteiro, né? Houve digamos assim, para quem entende um pouco da questão espiritual, houve um remanejo no mundo todo do ponto de vista das energias do universo. Isso está comprovado cientificamente que realmente está acontecendo. Isso muda, inclusive, o nosso comportamento. Vilmar, o Biderman, aqui do nosso lado, é um dos empresários mais importantes do Brasil. Consultoria, não, mas eu estou dizendo que é verdade, né, Vilmar? Não. Consultoria empresarial, reconhecidamente. A humildade dele não admite, mas ele é reconhecido sim. Os verdadeiros, os grandes, são aqueles que reconhecem que são humildes, né? Porque a humildade, eu sempre digo, é a maior das virtudes. Biderman, obrigado pela tua presença aqui, né? Evidentemente que vamos falar, claro, o ano de 2020, como eu disse, a gente vai ter que se lembrar pelas lições que ele nos trouxe, mas nós temos que projetar o futuro. 2021 está aí, né? Qual é a expectativa que tu nutres, assim, para o Brasil? Bom, Vilmar, Silvio, prazer de novo estar de novo com vocês aqui, é sempre muito agradável essa nossa conversa aqui. Difícil fazer qualquer previsão para 2021, né, Silvio? Mas eu sou sempre um otimista, eternamente otimista, né? Acho que nós temos que ser otimistas. Acho que o aprendizado de 2020 foi extremamente importante em todas as questões, nas relações econômicas, nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações humanas, né? Então, todo esse contexto que nós vivemos em 2020 vai servir, eu tenho convicção que vai servir de um aprendizado para mudar as relações em todos esses campos que eu acabei de mencionar, né? Eu acho que nós somos mais solidários, nós somos mais humanos, a gente aprendeu a conviver com a dificuldade, aprendeu a conviver mais com a família, mais em casa. Mais consigo mesmo, né? Extremamente importante essa colocação, mais consigo mesmo. Apesar desse afastamento, vamos dizer, físico, sim. Eu acho que as relações mudaram das pessoas. Isso é importante, vamos dizer assim, eu acho que mudaram para melhor. É claro que muitas pessoas sofreram com o afastamento físico, com o isolamento. Isso e com muitas pessoas que perderam a vida também. Com essas questões de saúde. Então, enfim, a sociedade sofreu demais. Então, esse sofrimento todo, eu acho que ele é um aprendizado importante para a mudança nessas relações. Agora, projetar 2021, especialmente em relação à economia, que é o nosso tema predileto aqui no programa, né? É muito difícil, mas eu estou muito otimista que 2021 acho que vai ser um ótimo ano. Todas essas dificuldades que nós tivemos em 2020, elas vão ser superadas com a vacina, com o medicamento, enfim. Acho que aí no primeiro semestre a gente tem a solução desse problema. A grande preocupação é que não tenha outro vírus diferente que venha, e eu acho que essa possibilidade está longe de ser afastada. Então, pode ser que a gente tenha, vamos dizer assim, uma presença mais constante de pandemias daqui para frente. E o importante é que a sociedade aprendeu, vamos dizer assim, de uma certa forma, a conviver com isso, com muitos erros, mas um aprendizado importante, que não repita os erros que cometeu nesse 2020. Biderman, as tuas colocações sempre são muito pertinentes e eu gosto de guardar na memória as coisas que tu diz. Certamente o telespectador também. Muita gentileza sua. Não, mas é uma verdade, sim, Biderman. Quando a gente colocou, numa oportunidade anterior aqui no programa, como é que seria a recuperação econômica, usando as letras do alfabeto figurativamente, lembra disso, né? A gente colocou que alguns projetavam em V, os mais otimistas, os mais pessimistas em L, alguns em W, e tu lembraste muito bem da logotipia da Nike, né? Poderia ser Nike. Tá? Além disso, também gostaria da tua opinião, tu fizeste um comentário breve aí sobre possibilidade de novas mutações, novos vírus e etc. Tá? Se nós estaríamos preparados para esses novos vírus, uma vez que já aprendemos bastante os protocolos, né, de convenientes para a nossa saúde. Então, as perguntas que eu te faço é essa. Ainda continuas com a simbologia da Nike para a recuperação econômica e tu achas que nós aprendemos, mesmo que apareçam novas mutações, nós aprendemos a lidar com os protocolos para nos prevenir? Casualmente eu vinha para cá pensando nisso, que eu tinha falado isso, eu sabia que essa pergunta vinha.
E não foi combinado, não. Mas eu acho que sim, viu, Mário? Eu acho que é mais ou menos o que a gente vem experimentando na economia, uma recuperação rápida no primeiro momento e depois, paulatinamente, voltando a crescer, né? Isso, obviamente, não é igual para todos os setores. Obviamente que o setor mais afetado, o setor de turismo, viagens, enfim, especialmente as viagens de negócio, que praticamente acabaram nesse período, retomaram com muita timidez. Eu mesmo fiz 2 viagens para Curitiba só agora, mais recentemente, mas foi as únicas que fiz esse ano. Então, esse setor extremamente afetado, e isso vai demorar mais para se recuperar. Mas outros setores, enfim, tiveram uma alavancagem importante, né, como o setor, vamos dizer, da construção civil, a própria indústria de suprimentos dessa cadeia de construção civil. O varejo, de uma certa forma, foi bem em determinadas circunstâncias, que ele puder ficar aberto, especialmente eletrodomésticos, foi bem, né, não sofreu tanto. Moda sofreu muito, né? Mas, enfim, alguns sofreram mais, outros menos, então a recuperação não é constante para todos os setores. Agora, é importante considerar que, vamos dizer assim, essa mudança de perfil de consumo da sociedade, né? Então, que produtos a sociedade passa a consumir mais, que produtos passa a consumir menos, ou que serviços passa a consumir menos. Então, acho que isso tem uma modificação importante aí nesse modelo que não volta ao modelo anterior, pré-pandemia. Então, analisar caso a caso para ver as consequências que ficam desse processo como um todo. E, obviamente, vamos dizer assim, o home office, se não veio para ficar, ele vai ser mais usado, as reuniões por vídeo vão ser muito mais utilizadas que eram no passado. Então, tudo isso eu acho que vai se consolidar e fica. Agora, eu acho que a sociedade efetivamente aprendeu a como tratar com pandemias. Eu tenho essa convicção e quero acreditar que seja verdade, tá? Talvez seja um pouco otimista, mas quero acreditar que seja verdade. E outra coisa importante é que a sociedade aprendeu a ser um pouco mais higiênica, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque as pessoas não davam muita bola, né? Enfim, saíam do banheiro público sem lavar as mãos. Isso era muito comum ver em aeroportos, em estádio de futebol, em qualquer lugar se via isso, né? Só parar para olhar. E é uma coisa absolutamente anti-higiênica. Isso mudou, né? Eu acho que isso veio para ficar. Isso é um pequeno exemplo de mudança de comportamento. Eu acho que a utilização de máscaras é independente de fim, de vacina, sei lá o quê, é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que em determinadas circunstâncias, as pessoas vão utilizar mais máscara. Isso é uma realidade diferente, né? Nova. A questão de mais lavagem de roupa, mais cuidado com higiene dentro de casa, com higiene na relação com as pessoas, a utilização de serviços públicos, vamos dizer assim, trens, casualmente estou lá na Transurb, tenho acompanhado o trabalho fantástico que liderado pelo Pedro Bicho tem sido feito lá na Transurb. Lá não tem nenhum caso relatado de alguma infecção dentro dos trens, das estações da Transurb, que desde o primeiro momento foram absolutamente limpas, né, e higienizadas. Não dá para comprovar isso, obviamente, mas não tem nenhum relato, nenhuma acusação de algum problema que tenha acontecido no Transurb. Então, as relações dentro dos serviços públicos, como transporte, enfim, eventos, enfim, vão mudar. Essa questão também de eventos, ela também muda, eu acho que de uma forma definitiva, né? Como nós vamos realizar eventos. Ainda tivemos recentemente, estou falando muito aqui, Silvio, tivemos recentemente o prêmio exportação ali da DVB, com muito orgulho falo, meu sobrinho Rafael, presidente ali da DVB, realizou o prêmio exportação presencialmente, com 80 pessoas, mas uma condição absolutamente fantástica, todos na rua, sentados com distanciamento, cada um com a sua cadeira definida, com uma mesinha ao lado, com uma água ali, alguma coisinha para comer, um palco com uma pessoa, o premiado não cumprimentava ninguém, recebia o prêmio, enfim, era fotografado. Fantástico o evento, então dá para fazer. Não digo que seja sempre assim, mas eu acho que não vai acontecer mais eventos como aconteciam antigamente, com aquela aglomeração de gente. Eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado. Houve, segundo os entendidos da matéria, aí, cientistas e aqueles mais espiritualizados, houve uma higienização na natureza. Perfeito. Mas também, e tu colocaste muito bem, Biderman, houve um processo também de alerta da higienização comportamental das pessoas. Por exemplo, a gente vai no supermercado, né, Vilmar? De repente vê as pessoas pegarem um alimento e comerem direto. O cara está pegando o carrinho, pegando uma suja e tal, e coloca na boca. Então, esse tipo de procedimento, as pessoas mais esclarecidas e mais comprometidas com a sua saúde, elas certamente vão mudar esse comportamento. Bom, nós já falamos um pouco a respeito disso. Eu queria agora pautar um pouquinho, Biderman, sobre a questão das reformas, porque o governo Bolsonaro é acusado de, neste ano, não ter, e principalmente por aquele porquinho lá do Congresso, da Câmara, o Botafogo, de não encaminhar as reformas. Ora, se o presidente já é acusado, mesmo sem ter a função, de não ter administrado bem a pandemia, tu imagina se ele coloca
né, a goela abaixo do Congresso as reformas em plena pandemia. Eu só imagino o que ia acontecer. Bom, mas agora, digamos, não que tenha passado a pandemia, mas virada de ano, e o governo entra para o terceiro ano de sua administração, quer dizer, mais 2 anos ele vai ter. Qual é a tua expectativa em relação às reformas? Principalmente a reforma administrativa e a política, que é muito reclamada pela sociedade brasileira. Olha, Silvio, eu acho que tu está absolutamente correto. Eu acho que esse não era um ano de propor grandes mudanças, o tema era outro, né? A discussão era outra, e eu estou convicto que as reformas vão andar, né? Estou muito preocupado com o andamento das privatizações e, enfim, fui chamado pelo Salim para presidir o conselho da Transurb com esse objetivo, né? Está lá no BNDES, a gente está acompanhando, está andando, a Transurb está, vamos dizer assim, está uma das primeiras, vamos dizer assim, no processo de análise lá pelo BNDES, deve acontecer agora em 2021 a privatização da Transurb. Recentemente tivemos a assinatura do decreto de extinção da CEITEC. Eu estava no conselho da CEITEC até há pouco, saí por razões pessoais, há uns 2 meses atrás, mas não estava tão otimista em relação a sair esse decreto. Saiu, então já estou um pouco mais contente. Mas as privatizações foram muito lentamente no Brasil. Então, mas eu acho que o ambiente político estando mais estabilizado, eu acho que o presidente... Muitas pessoas criticam, mas se aproximar um pouco mais do centro, fazendo um pouco mais de concessões, é do jogo político isso. Eu acho que a tendência das reformas é andar. Foi aprovada agora a reforma uma mini reforma administrativa, vamos dizer assim, envolvendo a questão das startups em termos de governança. Isso ajuda de uma certa forma a aliviar o peso, vamos dizer assim, das empresas pequenas que vão ao mercado de capitais. Mercado de capitais ajudando no mundo todo, eu acho que no Brasil também vai muito bem, tudo isso vai ajudar. Então, estou muito, muito convencido que a reforma administrativa anda o ano que vem, se não integralmente, pelo menos parcialmente. Reforma política, não sei, realmente não sei. E tenho muita convicção que se pense, Silvio, realmente de uma forma concreta numa reforma tributária consistente e inteligente, que não se pense exclusivamente em aumento de tributo. Eu não gosto de imposto sobre patrimônio, acho que imposto sobre dividendos é uma excrescência, o dividendo já é tributado, quer dizer, a empresa já paga 34% no mínimo sobre o lucro e tributar mais ainda quando vai distribuir. Então, esse que dividendo não tem tributo é uma mentira, porque ele já é tributado a 34%. Então, não gosto disso, não gosto de CPMF, mas eu acho que tem muita coisa para fazer em termos de reforma tributária, especialmente na simplificação de tributos. É uma carga absolutamente alta, mal distribuída, complexa. Só o alívio da carga tributária pela redução do custo das empresas de calcular esses tributos e pagar esses tributos já diminuiria aí a carga das empresas. Então, eu acho que reforma tributária, sim, reforma administrativa, sim, reforma política, tenho dúvidas de que venha acontecer. Nessa colocação que fizeste, Biderman, da questão da carga tributária dos impostos, nós aqui no Estado sempre vivendo aquele dilema, aquela celeuma que se põe, aumenta, mantém o aumento, diminui, etc. e tal. Dentro de um panorama assim mais genérico, sem entrar no detalhe da discussão, mas no mais genérico mesmo, a carga tributária aumentando, ela afugenta ou não afugenta? Ou melhor, tentando fazer a pergunta de outra forma, a carga tributária aumentando, ela traz mais resultado positivo para o Estado ou acaba trazendo resultado negativo, sendo a carga tributária menor, podendo aumentar a receita de tributos em função da atração de novos investimentos? Qual é a tua visão nisso, Biderman? Essa é sempre uma discussão interessante, né, Vilmar? Porque a gente sabe que quanto mais caros os impostos, menos atratividade tem para investimentos e tem um momento da curva lá que o aumento de alíquota acaba reduzindo a receita. Essa chamada curva, né, de Laffer, é isso? Não, acho que não é curva de Laffer, agora está me faltando nem mas, enfim, eu acho que esse ponto o Rio Grande do Sul já passou. Ou seja, é bem possível, estou fazendo aqui um exercício de absoluta, sem nenhum dado científico, mas é possível que a redução das alíquotas acabe até em aumento de arrecadação. Ninguém acredita nisso, especialmente... Na verdade, tu falas da curva de Laffer, mas a curva de Laffer ela tem esse outro lado. O Laffer, ele estabeleceu o princípio de que quanto mais o imposto, quanto mais vai aumentando, menos é a arrecadação. E chega num ponto, a break-even point, que ele chama, né, que a partir da qual o aumento do imposto, ele acaba gerando redução de receita. Então, esse é o ponto, digamos, ideal. Chega um limite que não tem mais como... Mas aqui no Rio Grande do Sul, Silvio Mar, para mim, a questão é que esse governo
fez muito pouco em termos de redução de despesa, né, em termos de corte de gastos. Aí entra a falta da reforma administrativa. O governador não enfrentou as corporações. Ele não tem essa disposição de fazer mudanças relevantes no processo. Então, fica muito difícil. O próprio deputado Fábio Osterman, né, tem uma lista lá de 10 ações que não foram feitas, que poderiam ter sido feitas, nada de ilegal, nada de anticonstitucional, ações que poderiam ter sido feitas. Eu elenco mais umas 3 ali, pelo menos nas 10 do Fábio Osterman, que o Estado não fez. Vocês pensem comigo, só a auditoria da folha de pagamento do Estado para ver se o que está sendo pago efetivamente tem suporte legal, não é feito. Por que não é feito? Eu sei de casos, em algumas repartições, que as pessoas estão recebendo mais do que deveriam, sabem, vão reclamar, são honestas, vão reclamar, vão dizer, olha, eu estou recebendo um benefício aqui que não é meu, eu não tenho esse direito. Não é legal. E as pessoas não conseguem o Estado não consegue parar de pagar. Isso quando a pessoa vai se autodenunciar, tá certo? Então não é feita a auditoria. Eu tenho certeza que posso chutar aí um número qualquer, mas de 10% a 20% da folha de pagamento do Estado são de benefícios que são pagos que não são devidos, por erro de cálculo, erro de interpretação legal. Por que não faz? Por que não vende os imóveis do Estado? Porque o Estado tem uma quantidade de imóveis fantástica. Não tem Só um processo querem aumentar o imposto. Por que não faz a privatização de empresas? Enfim, o CE parece que vai acontecer agora. Mas o Banrisul, eu estou lá no Comitê de Justiça do Banrisul, nem sei se devia falar isso, mas tem as empresas subsidiárias do Banrisul lá. Por que fazem aquelas empresas CESA, Bagergs e tal? Empresas que realizam o seu trabalho. Mas por que manter sob o jugo do Estado essas empresas? Vende. Então, tem muita coisa que pode ser feita que o governador simplesmente não faz. Então, eu estou muito, muito frustrado com a atuação do governador, do governo Leite. Acho que ele poderia, e ele sabe, ele tem a receita, ele sabe, ele é informado do que precisa fazer e não faz. Por quê? Não sei. É interessante lembrar, né, que na campanha eleitoral, nós bem sabemos, a gente acompanha, era lá de Caxias o Sartori contra o atual governador. E aí o Sartori foi acusado de que não fazia bem as coisas e tal, era acomodado e que, segundo esse novo governador, que está aí, administrar bem o Estado seria só levantar a bunda da cadeira. Peter Druck disse que Peter Druck, o pai da administração, dizia que administrar é contrariar interesse. Ora, se o governador quer resolver o problema, não é só levantar a bunda da cadeira, é contrariar interesse. E isso o governador não quer, porque isso exige competência, determinação, discernimento e conhecimento. Então, fica muito difícil nós desatar os nós que entravam no Estado, né, Biderman? Para concluir, a tua expectativa para 2021 no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul é um pouco mais difícil, né, Silvio? Porque, enfim, as coisas não andam, né? A gente tem muita dificuldade, o Estado tem muita dificuldade de se movimentar, continuamos perdendo empresas importantes, né? Agora o Agibank está indo para São Paulo também, né? Uma empresa que, enfim, criada ali há pouco tempo, um trabalho fantástico do Marciano, né? Amigo e tal. Poxa, cresceu rapidamente, um trabalho espetacular, está indo embora para São Paulo, né? Então, essa perda de representatividade do Rio Grande do Sul, então a gente não, o Estado não vai. Então, estou um pouco decepcionado, um pouco triste em relação à expectativa de Rio Grande do Sul. É o Estado que a gente gosta, a gente mora aqui, eu acho que... E tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo, já deu certo no passado e a gente vem destruindo valor a cada ano, né? E, infelizmente, nesses últimos 2 anos, continuamos destruindo o valor. A gente não consegue inverter essa curva de uma forma inteligente e dá para fazer. Dá para fazer. Se o governador se preocupasse menos em perseguir jornalistas e estabelecer a censura na imprensa, como ele está fazendo. Aliás, é bom que eu faça isso aqui agora e lembre o seguinte, eu tenho dito que o PSDB, que é do atual governador e do governador de São Paulo, é o PT, o único partido que depois da ditadura militar está censurando os jornalistas. O governador Leite sabe muito bem o que eu estou falando. O governo do Estado está censurando jornalistas e empresas para que não façam críticas a ele. Quer dizer, até isso está acontecendo. Então, PT, PSDB, é tudo a mesma coisa. Biderman, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Feliz ano novo aí com a família. Obrigado, igualmente. Que 21 seja fantástico para todos nós aí. Em todos os lados. Inclusive no Rio Grande do Sul. E para todos lá, inclusive no esporte, né, Chico? O Grêmio vai botar pelo menos mais uma faixa esse ano. Tá legal. Bom, obrigado, Biderman. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muitas empresas têm o seu quadro de visão, missão e valores, certo? Mas as pessoas, os indivíduos deveriam ter esses mesmos princípios claros na sua vida. A partir destas premissas estabelecidas, a vida torna-se muito mais simples. Se suas decisões e escolhas na vida devem ser baseadas em tais princípios, tirando o peso e aliviando o coração e a mente nas escolhas, nas pequenas escolhas do dia a dia e mesmo nas grandes escolhas da vida. O que adianta saber as previsões dos astros, dos economistas, se você não sabe o que você quer da sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Quando não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve. As pessoas que conhecem o seu propósito de vida tendem a viver uma existência muito mais gratificante do que aqueles que não o fazem. Elas vivem cada dia ao máximo porque sabem quem são, de onde vêm e para onde vão. Faz com que você se apaixone pelo seu objetivo, traz clareza na vida e torna a vida muito mais gratificante. Dedique-se um tempo para refletir sobre o assunto. É realmente muito importante. O que a vida te faz feliz? Muitos de nós já estamos com as nossas necessidades básicas de segurança, de sobrevivência, relacionamentos, estima de certa forma em equilíbrio. Mas assim mesmo falta alguma coisa. E é aí que buscar um significado de vida, um propósito ganha uma força e uma atenção. Na verdade, se definíssemos primeiro nosso propósito, teríamos feito escolhas muito mais claras. E não precisaremos fazer revoluções em certa altura da nossa vida, quando olhamos para trás e percebemos que as escolhas feitas no passado não condizem nada com aquilo que desejamos construir, com o nosso sentido de vida. Nunca é tarde para se transformar e para buscar a felicidade. Viver uma vida com significado, você se torna capaz de transcender quaisquer eventuais bloqueios e barreiras que se apresentem na sua vida, pois você tem um sentido de existir, um sentido maior pela vida. Muito bem, a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios, sejam residenciais ou comerciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça o contato e também um contrato de manutenção com a IES Manutenção Predial. Está aí o telefone 3276-3945. Vilmar Govinats, que estamos recebendo um nosso homem do interior, né? Do interior e dos exteriores. Professor Saul, prazer em tê-lo aqui. É o chanceler de Cachoeirinha. Chanceler de Cachoeirinha. Uma alegria estar aqui, iniciando esse ano de 2021, né? Primeira gravação do programa esse ano, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Ano 3, para... Acredito que seja... O terceiro ano, começando o terceiro ano. Começando o terceiro ano. Muito uma bom. Uma grande assim. aquisição aqui do nosso programa Economia e Desenvolvimento. Aliás, eu tenho recebido muitos elogios pela qualidade
do programa. E a qualidade do programa é a qualidade dos nossos comentaristas, né? Porque aqui é um programa de conteúdo. Tem muita gente que não gosta porque nós temos... eu sempre digo assim, ó, nós somos um programa de produção independente e de conteúdos independentes. Cada um diz aquilo que tem a certeza de que é o caminho, que dá a sua avaliação e tal, sem o tutelamento seja do Estado ou de uma grande emissora, como acontece por aí. Professor Saul, na verdade nós estamos iniciando este ano pós-pandemia, não digo pós-pandemia porque pós-ano que começou a pandemia. Ela ainda continua, está preocupando e tal. Como é que o senhor está vendo aí a reação empresarial? Tem muitas assessorias, consultorias na área empresarial de grandes empresas também. Como é que tu está vendo a reação dos empresários? Bom, mudou o calendário, mudou o ano, mas as coisas continuam, né? E as dificuldades também, a questão da pandemia, ela continua assolando o meio empresarial e as pessoas. De certa forma, na minha opinião, houve no início um pânico, e isso tem uma explicação que a história vai acabar nos contando, todo esse pânico que foi ensejado para todos nós. Exatamente. Nós sabemos hoje que a letalidade é baixa, mas também ninguém quer perder nenhum ente querido e tudo mais, então esse assunto tem que ser tocado com muito cuidado. Em março ainda eu dizia que de 2020 que nós temos que voltar a trabalhar, E hoje o que está acontecendo? Nós aprendemos a conviver, né, com a doença. Mas o cenário é um cenário difícil. Estamos sabendo que Belo Horizonte, a partir agora da segunda semana de janeiro, vai ter lockdown, ou seja, o prefeito quer fechar todo o comércio lá e fica somente os serviços essenciais, situação que nós já estamos habituados, porque se fosse há um ano atrás nós estaríamos apavorados do que vai acontecer e tal. As empresas possivelmente ou provavelmente já estejam todas preparadas, os colaboradores já colocados, mas é uma situação ruim, de baixa de negócios, de muita incerteza e tudo mais. Então, estamos iniciando assim. O primeiro semestre, ele é um semestre vindo a vacina. A vacina, ela, por mais polêmica que ela vai ter, ela vai conseguir diminuir muito a ansiedade e o medo das pessoas, tirando isso, então, do mercado, né? Tirando esse medo de sair de casa, esse medo de viver, né? Que nós estamos tendo e continua sendo maciçamente na mídia interessada nisso, continua sendo batido para que a gente não saia de casa, para que fique lá e para que consuma os produtos já enlatados, ou seja, parece uma ação de formatação do pensamento de massa comum. E nós temos que quebrar isso, exatamente pensando, projetando o nosso sucesso. Independente de toda essa situação, as empresas têm que funcionar, têm que continuar operando, e nós temos que inventar e nos reinventar, né, nesse novo mercado. Eu entendo que é como se fosse uma grande catástrofe, agora precisamos limpar a casa, mas a catástrofe continua, né, está na hora de fazer. É um ano difícil para o empresariado, porque agora ele tem que acertar a conta com os empregados que ele passou para aquele programa do governo, então ele tem que absorver. Ele precisa pagar também os financiamentos que ele teve, algum imposto atrasado que não conseguiu pagar porque duplicou, passou 3, 4 meses e depois duplicou, então ele precisa resolver essa questão fiscal, ou seja, e precisa continuar produzindo. Com todas as dificuldades do mundo, matéria-prima faltando, né? Falta vidro, falta cimento, falta papel. Aço, a indústria automobilística está se ressentindo disso falta também. Falta aço, falta alumínio, falta vidro, que eu já falei. Né? Então, assim, produtos faltando nas prateleiras por falta de matéria-prima. Uma rede de supermercados anunciando para os clientes internamente, isso eu ouvi, que não é para comprar muito, é para consumir com moderação, para não faltar para os outros, sabe? Então, assim, começa a se criar um grande desafio dentro do nosso país, nada que não fosse previsto e falado desde o ano passado. Não poderíamos ter parado de trabalhar. Professor Saul, há uma série de perguntas que eu tenho aqui prontas para te fazer, né? Mas acho que a mais importante delas, tu já falaste a questão do lockdown do prefeito de Belo Horizonte, mas já vi que a tua opinião é muito mais pró a atitude tomada pelo prefeito Sebastião Melo aqui em Porto Alegre do que a atitude lá do prefeito de Belo Horizonte. Mas o que eu queria pedir para tu fazeres uma
um comentário sobre uma frase do presidente Bolsonaro, dita há poucos dias atrás, que o Brasil está quebrado, eu não posso fazer nada. Qual é o sentido, qual é o sentimento que tu tiveste, professor Saul, dessa frase que foi impactante, foi bastante pesada? Bom, Vilmar, em primeiro lugar, o nosso prefeito de Porto Alegre, ele, na minha opinião, ele acerta muito, porque ele entende o lado do empresariado. E ele entende o lado que hoje, por maior que a crise seja na saúde, a crise econômica ela está sobrepujando a crise na saúde, certo? Então, o prefeito teve essa sensibilidade, fiquei muito feliz pelo mercado público, pela questão da extensão dos horários, foi uma questão muito inteligente, porque tu pulveriza a vinda das pessoas, se tu concentra o horário, tu concentra a vinda das pessoas, ou seja, é uma questão muito lógica, né? Uma questão que não era observada no governo anterior. Exatamente. Com relação ao nosso presidente, ele também vinha com esse discurso, certo, que não era para fechar, e depois o STF foi lá e tirou o poder dele de fazer isso. Tá? Então, é aquela coisa assim, a interpretação que eu tive foi aquela visão assim, pô, eu avisei, me tiraram o poder e agora querem que eu arrume a casa, certo? Então, essa foi a interpretação foi que eu tive. Foi mais um desabafo mesmo. Foi mais um desabafo, mas é lógico que o nosso presidente, em alguns momentos, ele faz algumas falas que podem ser usadas, ideias são usadas muito contra ele. É lógico que ele tem a caneta na mão e ele tem que resolver a questão econômica do nosso país, trazendo exatamente aquilo que as empresas precisam. As empresas precisam de condições, de facilitações para que possa produzir. E em relação a isso, eu acho importante que essa visão do prefeito de Porto Alegre, né? Porque sempre digo, atrás de uma empresa tem vidas. É o empresário também, a vida dele precisa ser preservada. E uma empresa nunca é uma vida só. Quantas vidas uma empresa mantém? Então, manter as empresas também é manter vidas, milhares de vidas. É por isso, parabéns ao prefeito Melo, que teve esse discernimento político para entender isso, o que o prefeito anterior nunca teve. Primeiro lugar. Segundo lugar, com relação a isso, Saul, para vocês terem uma ideia, o ano de 2020 passado, o ano da pandemia, era para o governo federal ter um déficit de 120 bilhões de reais. Com a pandemia, esse déficit subiu para 810 bilhões de reais, ou seja, quase 8 vezes mais. E é isso que o presidente está se referindo. O país está quebrado mesmo. E o problema do presidente é que, se ele der um passo em falso, ele é acusado de irresponsabilidade fiscal. E aí ele pode sofrer o impeachment. Então, esse é o problema do presidente. Ele tem, por um lado, um país quebrado, está quebrado mesmo. O PT quebrou o Brasil, é bom que se diga isso. Os 20 anos que o PT governou o país, aí, direta ou indiretamente, quebraram o país. Como quebrar? Onde o PT vai, quebra. Então, o presidente está se prevenindo. Diz, olha, querem que eu faça? O país está quebrado. Quem é que vai assumir a responsabilidade depois? Porque, ó, está cheio de gente lá no Congresso de olho num percalço do presidente para entrar com o impeachment dele. Esse é o problema. Exatamente. Então, mas eu entendo, né, que o empreendedorismo agora, em todas as esferas, na política, na economia, nos empresários, a inovação, é a hora de colocar isso para fora, né? Então, a pandemia trouxe esse novo jeito de fazer gestão, de trabalhar. E tem coisas que vão ficar. As nossas reuniões online, elas vão continuar agora, cada vez mais. As empresas vão economizar em passagens, né? Porque aqui tu fazia antes que aqui lá em Natal, no Nordeste, fazer uma reunião que tu pode fazer online agora. Exatamente isso. E com muito mais rapidez, muito mais objetividade, tu consegue e reunir todo custo, mundo. né? Exatamente. Temos também outras ações que vieram para ficar, como o delivery, a mentalidade de ter mais tecnologia no negócio, o conforto do colaborador de poder passar algum tempo em casa produzindo e produz mais, com gestão, com meta, produz mais que se estivesse na empresa. Então, nós temos que nos adaptar. Eu ando um pouco reticente com a palavra "um novo normal", porque esse novo normal parece uma lavagem cerebral que estão fazendo, né? E nós temos que cuidar para não entrar nessa massificação Perfeito, isso aí. de pensamento, porque isso tem muito Inclusive, como é que é o nome do livro do Hitler? Minha Luta, né? Minha Luta, Mein Kampf, exatamente. Se nós olharmos o Mein Kampf com o que o Hitler pensava, como é que deveria ser um rádio,
Nós vamos olhar muito do que está acontecendo, ou seja, foi o benchmarking de muitas emissoras que estão no Brasil com televisão, rádio e agora a mídia Se aproveitando social. daquilo que eu sempre digo, o Brasil ainda não tem um povo, nós temos aqui um rebanho. É um rebanho que é muito domesticado e domesticável. A Rede Globo domesticou esse povo que hoje sai aí. Eu vejo aqui no Parque Marinha do Brasil, tem pessoas que andam sozinhas lá, com máscara, mais aquele negócio de plástico aqui. Dizem, poxa, o cara vai para o parque, ali é o momento dele sozinho respirar, oxigenar o pulmão, e o cara está de máscara. Então a máscara, ainda vai surgir um estudo que a máscara vai ter dado muito mais problemas do que a própria pandemia. Na academia também, máscara, sabe? Claro, Dentro do carro, sozinho. Então, esse é o problema do que fez, da mentalidade que foi completamente dominada por essa rede, que para mim é o grande mal que esse país tem, que é a Rede Globo de televisão. Professor, muito obrigado pela sua presença, uma boa semana, um bom ano, né, para ti, para a família e tal. O ano nós construímos, né? Verdade, então nós vamos construir um ano excelente, apesar dos desafios que vem pela frente aí, né? Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. Hoje, no quadro Falando sobre Seus Direitos, gostaria de me reportar ao tema 1007 do STJ, recentemente julgado pelo STF na sua questão da repercussão geral. O que trata o tema? O tema trata das aposentadorias híbridas. O que significa uma aposentadoria híbrida? A aposentadoria híbrida é o subterfúgio que tem o segurado de utilizar o tempo especial, exemplo, aquele que contribuiu como economia familiar no meio rural, para complementar o tempo faltante da carência para uma aposentadoria urbana. Ou seja, se você está pleiteando um benefício previdenciário, requerendo a sua aposentadoria, você tem uma carência mínima, onde a mulher necessita de 30 anos e o homem necessita de 35 anos de contribuição no mínimo, regras antigas, e as regras atuais são de no mínimo 15 anos para cada um para a aposentadoria por idade. Se você não complementar esse tempo de atividade urbana, essa carência não for atingida no tempo urbano, você poderá utilizar o tempo rural. O tempo rural é contado dos 12 anos de idade até a assinatura da carteira de trabalho. Isso era um tema que está sendo divulgado e está sendo debatido nos nossos tribunais superiores, e recentemente o STF, a nossa Suprema Corte, determinou que não há repercussão geral. Então, esse tema vai ter agora o desdobramento, que outrora estava suspenso, aguardando essa decisão para poder ter aí a sua tramitação nos tribunais. Agradeço a participação e espero até o próximo programa. Uma boa semana. Bom, nesse último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana, claro que nós não poderíamos deixar de falar sobre a nova administração municipal em Porto Alegre. O Sebastião Melo ganhou, e deveria ganhar, não poderia, Porto Alegre não poderia dar um passo atrás. E as medidas tomadas, por enquanto, Vilmar Govinatsky, são do agrado não só daqueles que defendem a vida, mas também defendem a ciência. Ou seja, há um equilíbrio entre as duas coisas. Não te parece assim? Perfeitamente. Sebastião Melo fez uma campanha dizendo que justamente ia fazer com que a economia e a saúde andassem juntas, de mãos dadas, mas olhando para frente, olhando para a parte da população, não só como uma situação de que a população tem que ser saudável, tem que se cuidar, tem que ter a própria saúde preservada, mas a economia não pode parar. E o próprio secretariado, Silvio, que o Melo
constituiu, é um secretariado que vem muito ao encontro dessa ideia. A começar pelo secretário da Saúde, doutor Mauro Esparta, que é um médico competentíssimo, um político também de muita relevância e que trouxe com ele uma grande bagagem de experiência de vida. E também tem o Ricardo Gomes, né, que é um liberal, né, e que entende muito bem a questão empresarial, que é o vice-prefeito. Então, e que assumiu, assumiu a Secretaria de Desenvolvimento, né, Econômico. Né? Então, Porto Alegre está de parabéns, tem uma administração voltada para os problemas da cidade e com o intuito de resolver os problemas da cidade e, com relação à pandemia, fazer com que a pandemia não seja também uma obstrução ao desenvolvimento econômico. Porque desenvolvimento econômico, preservar as empresas, permitir que elas avancem, que elas trabalhem, também é preservar vidas. É preservar vidas. Outro detalhe, outro fator importante, nesses primeiros dias agora de governo Sebastião Melo, e isso eu tenho certeza que vai ser assim, a gente que conhece o prefeito, ele está dando um ritmo de trabalho muito forte, as pessoas estão realmente sentindo isso já, e eu tenho certeza, Silvio, que a cidade, a comunidade porto-alegrense vai ganhar muito nessa gestão. Então, parabéns ao prefeito Sebastião Melo, e muda, assim, não só o foco da administração, mas muda o ambiente, né, que cerca o prefeito, que é um prefeito aberto, humilde, né, que vai até as pessoas e não é aquela figura arrogante, né, como nós tínhamos anteriormente, e que nem estava aí para a população, queria era girar em torno de si, do seu nome. Vilmar, obrigado pela tua presença aqui nesse primeiro dia, né, de gravação do nossa primeira em gravação. 2021. Então, sucesso para ti também, para a família, para todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado a você, telespectador, pela audiência, pela fidelidade aqui no nosso Economia e Desenvolvimento há 20 anos no ar. Uma boa semana e até a semana que vem. Até lá.